Oi, bonitas! Como vocês estão? Olha só, a gente vai vir com um tutorial incrível hoje, bastante pedido e vocês nem imaginam o que vai ser. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem pra formatura, é isso mesmo, uma maquiagem pra formatura, bem bonita, bem chamativa. Então, se você já tá aqui, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho e deixa o seu like pra mim. E agora a gente vai pro nosso tutorial. E nessa maquiagem a gente vai começar pelos olhos, tá? A gente vai começar a fazer um recorte. Vamos fazer uma pegada mais pro Foxy. Então vocês vão precisar de um micropore. Isso aqui vende em farmácia, em todo lugar. Vocês vão tirar esse micropore num tamanho que vocês veem que dá pra fazer esse recorte, tá? E aí vocês vão colocar a fita na angulação que vocês mais gostam. Ou mais inclinado, mais retinho. Eu gosto de um meio termo. É importante que vocês não deixem pegar na sobrancelha, pra não parecer que tá mal acabado, sabe? E aí, pra preparar essa pálpebra, eu vou aplicar um La Mousse da Naty Capello. Esse aqui, o creme brulee. E ele é bem mousse mesmo, bem fácil de usar. Então, eu vou espalhar na minha pálpebra, dando batidinhas, para eu preparar essa sombra de forma que ela fique uniforme e que a pigmentação fique perfeita. Você vai passar em cima do recorte e sempre aplicando na pálpebra inteira para ficar bem uniforme. Esse produto, com uma pouca quantidade, você já consegue alcançar uma cobertura bem legal. Pálpebra uniforme, agora ela tá pronta para receber as sombras. Com essa paletinha aqui da Mari Maria, eu vou começar esfumando com a cor mais clara da paleta. Essa daqui, com um pincel maior de esfumar. Esse bem aqui, que é bem fofinho. E aí, vocês vão pegar com o pincel assim, ó, de frente. E vão começar a esfumar aqui no final do olho, ó, trazendo pro meio. A fita, ela te dá esse suporte pra você esfumar esses olhos. Ó, sempre trazendo aqui pro meio. E com isso, eu vou fazer um fundo pra esse esfumado, pra receber as outras cores. Quanto mais sombra eu venho, mais ele preenche. Pego mais sombra e venho aqui do outro lado, pigmentando da mesma forma. Deposito essa sombra e venho trazendo pro meio. Nas bordas, vem esfumando também pro meio. E com isso, sua sombra vai ficar sem marcação. Sempre dando arrastadinhas pra fora e aqui pra fita, pra ele ficar mais esfumadinho mesmo, sem marcar nada. Feito esse fundo de esfumado, vocês vão pra cor secundária, que vai ficar dentro desse esfumado, que é essa cor aqui do meio, tá? A gente vai pegar com um pincelzinho assim menor, pincel sempre mais de frente, tiro esse excesso e bem rente à fita, vocês vão começar a pigmentar essa sombra. Venho da fita, trazendo essa sombra aqui pro meio para ela esfumar. E nas bordinhas eu vou esfumando, eu não levo pro mesmo lugar que a sombra anterior, eu apenas fico dentro dessa sombra e com isso eu vou fazendo um degradê. Puxando da fita assim, isso facilita eu não deixar marcado essa sombra. Com isso eu arrasto da fita, trago aqui pro meio e esfumo também, pra ficar essa sombra esfumando aqui no meio. E, novamente, nas bordas, eu vou esfumar. Com isso, faz a cor mais clara ficar aqui em cima e a cor mais escura dentro da mais clara. Com o mesmo pincel anterior, a gente vai pegar agora a cor mais escura e colocar ela dentro da nossa cor intermediária. Com isso, a gente vai fazer um degradê mesmo de cores. Da mesma forma, a gente vem puxando aqui da fita, trazendo pro meio. E aí, quanto mais a gente pega, mais essa sombra ela pigmenta. E aí, é interessante a gente não ficar esfumando muito dentro da sombra para ela não despigmentar. Então, a gente aplica essa sombra e vem nas bordas esfumando. Feito isso, agora a gente vai pegar a cor cintilante que tem aqui, dá pra ver que eu uso bastante. E vamos pigmentar aqui no meio, fazendo uma ponte pro início do olho. Vou depositando ela aqui no meio para criar um degradê de cores
e essa sombra não ficar marcada como estava anteriormente. Nessa etapa aqui agora, vocês podem usar para a cor que vocês quiserem. Pode ser um rosa, um amarelo, um prata também. Como formatura, a gente abrange vários tipos de pessoas, a gente vai no coringa marrom que não tem erro. Para destacar um pouco mais esse olho, a gente vai usar o branquinho dessa paleta. E aqui a gente vai usar um iluminador. Esse aqui é um iluminador mesmo, tá? Branquinho. E a gente vai fazer a aplicação dele aqui, ó, no início desse olho. Quanto mais batidinhas você dá, mais ele pigmenta. Apliquei nesse início, eu vou dar uma arrastadinha para encontrar com essa cor do meio que eu já tinha aplicado anteriormente. E olha como destacou mais essa sombra, ficou a coisa mais linda. Quando a gente tirar a fita, aí que a mágica acontece. Quero fazer um delineado bem esfumadinho, nada muito marcado. Eu quero esfumar para dar um ar mais glamuroso, né? Já por conta da nossa ocasião. Eu vou usar essa sombra líquida da Max Love. Ela é uma sombra preta, extremamente pigmentada. Vou pegar também com esse pincelzinho aqui, ó, bem pequenininho, de esfumar. Não vai ser um pincel específico para delineado, vai ser de esfumar mesmo. Vou começar aplicando o excesso do produto aqui no meio. E passando como se fosse um delineador mesmo. Do meio agora eu vou carimbando e chegando no início do olho. No início eu faço mais fininho e vou engrossando pro final. Quando eu chego em cima da fita, eu venho da fita dando arrastadinhas pro delineado. Com isso, esse delineado ele vai marcar quando eu tirar essa fita. A gente poderia ter feito mais esfumadinho, mas eu vou querer assim o delineado mais marcadinho. Isso é ótimo para você que tem dificuldade de fazer o seu delineado, porque o delineado vai ficar bem certinho na hora que a gente tirar essa fita. E sempre carimbando e dando leves arrastadinhas. Você não precisa fazer o delineado de uma vez. Vou dar um truquezinho para vocês que são formandas e adoram um cantinho interno de Fox Eyes. Com a mesma sombra inclinada, você vai só encaixar esse pincel e fazer um carimbinho no início do seu olho. Dando arrastadinha para dentro. Para você fazer esse cantinho interno que vocês amam. Dou uma puxadinha no nariz para esticar mais. E eu vim só com a pontinha. E isso fazer com que ele fique mais fininho. Agora vamos colar um glitterzinho aqui no meio só pra fazer um charme aí pra essas formandas. Vamos usar a colinha da Use Glows, essa cola pastosa. Quando você aplica, ela facilita muito mais a aplicação desse glitter. Então pra isso eu vou usar um pincelzinho menor. E o glitterzinho que a gente vai usar é esse aqui da Use Glows, Chuva de Arroz. Vou aplicar um pouquinho da cola na minha mão. E com o próprio dedinho, eu deposito essa cola aqui no meio. Cuidado para não pegar no delineado. Com um pincelzinho cheio de glitter, vocês vão encostar para esse glitter colar. Uau! E a mágica acontece. Olha a diferença de um olho para o outro. Tanto que dá um charme para essa maquiagem. Nessa hora você vai aplicar o cílio postiço da sua preferência. De preferência nessa técnica, um cílio mais alongado. E se você tem alongamento, sempre limpe os seus cílios, tá? Ou com água micelar, ou uma sombra líquida para esse cílio ficar bem pretinho. Agora chegou o grande momento, vamos tirar essa fita, né? Pra ver como que esse olho ficou. Vocês vão puxar da pontinha aqui, ó, da fita pra baixo. E olha que olho mais lindo. Esse olho aqui já merece o seu like, então deixa o joinha aí e aproveita e me segue no Instagram. Lá eu posto dicas diárias, dou vários truques de maquiagem, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então vamos finalmente para essa preparação de pele, bem aspecto de formanda mesmo, uma pele bem bonita. Eu vou começar tonificando essa pele com o Aqua Rose da Nivea. É um tônico para todo tipo de pele, então vocês vão aplicar sempre com um discozinho de algodão ou um quadradinho de algodão desse. Com um quadradinho bem úmido, vocês vão limpar tudo que tá de sujeira nessa pele.
inclusive o resto de glitter que cai do olho. Vão limpar principalmente áreas de sujidades, que é canto de nariz, centro de testa, em cima da sobrancelha. Pele limpa, a gente já sente um frescorzinho. E, gente, sai sujeira mesmo, viu? Agora eu vou hidratar para deixar um viço incrível nessa pele, usando esse hidratante da Alice Gontijo Glow Cream. Ele é uma pré-maquiagem mesmo, e ele já é um hidratante luminoso, a gente já vê uma luminosidade, e com isso vai deixar um viço incrível nessa pele. Vou espalhar jogando aqui, ó, para as laterais do rosto, para esse hidratante absorver bem nessa pele. A área das olheiras é muito importante, porque é aqui que ocorre o craquelamento. E se você não está hidratando essa pele, provavelmente vai craquelar. Olha o viçozinho que ele deixa. Não precisa vir com tanto produto aqui na testa, vem com menos. E deixa por último o nariz. Às vezes um excesso de produto aqui no nariz pode fazer com que sua maquiagem abra. Vamos dar um pouco de resistência para essa maquiagem, afinal a gente vai curtir muito aí nessa formatura. Vamos usar o toque mágico da Lívia Barros. Esse aqui, ele é um produto que tem um certo brilhinho e a gente vai aplicar algumas gotinhas para trazer resistência e vamos espalhar com um pincel. Eu vou dar algumas batidinhas para a gente não remover o produto que a gente já aplicou nessa pele. Uma gotinha aqui no centro da testa, isso é o suficiente para eu passar nessa testa toda. Afinal, eu sou testuda. Vou mudar de falar assim. Afinal, tem uma testa enorme. E mais 2 gotinhas aqui desse outro lado. Com isso, a gente vai ter uma resistência muito maior e essa base vai aderir muito mais nessa pele. Espera secar um pouquinho, com isso eu já venho com a base. A base que a gente vai usar é essa aqui, ó, da Nairana. Ela é uma base fluida, mas ela tem uma cobertura muito bonita e um efeito Photoshop. Como ela é fluida, eu já vou vir aplicando com a esponjinha mesmo. E o meu rosto, ele é um rosto bem avermelhado quando limpo, quando eu hidrato. Então, eu vou neutralizar esse rosto com essa base. A título de curiosidade, essa é a 01, né, pra minha pele, que eu quero uma base um pouquinho mais clara, pra ela uniformizar e casar aqui com o meu pescoço. Essa base da Nairana, ela é uma base muito, muito fácil de espalhar e rende demais. Olha só, aquele pouquinho que eu usei, a gente já uniformizou o lado aqui direito todinho. Olha a diferença dos dois lados. Vou aplicar da mesma maneira do outro lado, lembrando que sempre com batidinhas. Quanto mais você bate, mais essa base vai entrando nessa pele e ficando mais uniforme. Se você tem uma pele acneica, tem problemas com acne, é interessante vocês usarem uma camuflagem antes de usar a base. Base aplicada, agora a gente vai trazer iluminação para o centro do rosto. Com isso a gente vai usar esse corretivo da Bizella, o corretivo Fix. Ele tem uma fixação muito boa e um corretivo muito fácil de espalhar. Vou aqui aplicar embaixo dos olhos, centro de nariz e centro de testa. Com muito cuidado, já que a gente fez esse cantinho aqui, a gente vai espalhar esse corretivo e o bom é que ele espalha muito fácil. E as batidinhas abaixo dos olhos não pode ser arrastadinhas, senão você vai tirar os produtos que já foram aplicados. Olhos iluminados, agora a gente vai esfumar centro de nariz com vai e vem e o centro da testa. Você não vai ficar branca desse jeito, tá? Vamos lá com contorno para devolver aquele contorno natural do rosto. A gente vai usar o Tropicoco da RK. Vocês vão aplicar esse contorno aqui nessa parte mais alta do seu rosto, tá? No ponto alto da orelha e vão dando batidinhas. O bom desse contorno da RK é que ele deposita aos poucos o produto, você não vai carimbar de uma vez. Vamos depositando aos poucos no sentido da boca para esse rosto alongar. E olha a diferença que já deu, a gente vai continuar esse contorno na lateral aqui da testa, bem nas têmporas. Com essas pequenas arrastadinhas, vocês conseguem fazer um sombreamento sem marcação. Do outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa. E com isso, vocês sempre têm que lembrar que tem que posicionar esse contorno para o sentido da boca. Esse sombreamento da testa vai muito de gosto. Tem gente que usa bem pouquinho. Eu gosto de aprofundar um pouco mais para parecer um ar bem profissional. Faça esse contorno em toda a mandíbula para dar profundidade. E pode subir um pouco mais aqui no queixo.
O nariz a gente vai usar o mesmo contorno, porém um pincel diferente. A gente vai usar um pincel assim bem fofinho, pequeno. E com isso vocês vão sempre fazer essa marcação desse ossinho abaixo da sobrancelha. Subindo e esfumando já em cima desse ossinho, deixando o meio vago. Dando leves arrastadinhas. De cima pra baixo e de baixo pra cima. E olha a sombrinha que já fica. O meio ele já fica mais clarinho por conta do corretivo que a gente usou. E o contorninho ao redor do nariz. Quero um blush bem iluminado. Eu vou usar esse aqui da Alice Gontijo. O Vogue Blush. Vou misturar essas 3 cores. E sorrindo eu vou depositar nessa maçã esse blushzinho. Ele vai dar um viço incrível para esse rosto. Ele tem umas partículas de brilho que deixa esse blush bem iluminado. Como o blush é um produto que vai apagando com o tempo, eu deixo ele um pouquinho mais marcado, porque a gente ainda vai selar essa pele. E o iluminador que eu vou usar é daquele que a gente usou o branquinho aqui nos olhos. Eu vou usar essa cor para trazer uma iluminação para esse rosto. Vou aplicar na lateral aqui para dar um brilho. E olha o brilho que ele deixa, o tanto que fica incrível. Vou iluminar aqui no queixo. E eu quero deixar esse iluminador bem visível aqui, ó, no centro da testa. E o que eu acho mais bonito é a iluminação aqui, ó, na ponta do nariz e no meio do nariz. Você nunca vai esfumar o nariz inteiro com o iluminador. Aproveitar para falar para vocês, se você não conhece o meu treinamento e os benefícios dele, te convido para clicar no link que tá fixado aqui nos comentários. É tipo uma Netflix da maquiagem. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, dando continuidade aqui pra vocês, vamos selar essa pele, vamos deixar ela bem bonita. O pó que a gente vai usar é esse aqui da LF Pro. É um pó muito fininho, muito bonito. Vou estar usando essa cor mais clarinha mesmo, pra dar iluminada nesses olhos. E sempre antes de aplicar, eu desmarco essa olheira para esse vinco não parecer que a maquiagem tá craquelada. Vou usar uma esponjinha de veludo abaixo dos olhos, dando batidinhas. E vou batendo até esse pozinho sumir. E olha só o tanto que ele é fininho, você praticamente não vê que você tá aplicando pó. Vou aplicar no resto do rosto com um pincelzinho, para ele não clarear demais o meu rosto. Pele bem selada, eu vou fazer o inferior dos olhos com aquela sombra líquida que a gente usou anteriormente, da Max Love. E também posso usar o mesmo pincel que a gente usou de esfumar. Esse pequenininho aqui, vocês vão puxar o olho e aplicar dentro da linha d'água. Aqui, vocês vão emendar com a sombra no início. E emendar no Fox aqui no final. Sempre que vocês aplicarem sombra líquida aqui na linha d'água, espera um pouquinho até ele dar uma secadinha. Com outro pincelzinho assim de esfumar, eu vou dar uma leve arrastadinha nessa sombra líquida pro meio. Com isso, ele já vem esfumadinho. Ó, vocês conseguem visualizar a diferença? Com isso, ele vai abrindo um pouco mais o olhar. Com um pincelzinho pequenininho de esfumar, vocês vão usar aquela sombra que a gente usou anteriormente no centro dos olhos e vou iluminar aqui no meio. Por baixo dos cílios, a gente vai dando arrastadinhas com essa sombra. E vai arrastando até o início. Pra finalizar aqui embaixo, pra ficar um acabamento bem bonito, a gente vai usar o rímel da Payot. Ele é um rímel que alonga os cílios e eu gosto que ele tem uma cerda bem pequenininha. Inclina essa cabeça pra baixo e vou passando o rímel em todos os cílios. Como o foco eu quero muito que fique nos olhos, eu não quero preencher a minha sobrancelha. Então, eu vou alinhar apenas com esse gelzinho da Ruby Kisses. O Go Brow, ele é um gel de sobrancelha, então ele parece um rímelzinho. E eu vou alinhar pra diagonal.
Eu gosto desse efeito mais arrepiadinho mesmo, parece bem profissional. Vocês podem preencher normalmente e depois vir aplicando ele. Eu gosto de fazer várias camadinhas, porque ele vai alinhando cada vez mais. E já que esse olho ficou tudo, vamos fazer uma bocanada? Apenas com lápis labial, vou usar esse aqui, Lip Liner. Ele também é da Ruby Kisses, a gente vai preencher todo esse lábio. Eu gosto de sorrir, para ele pigmentar bem. E eu vou fazendo leves arrastadinhas, para ele não ficar marcado demais. Como eu quero só colocar um gloss aqui no meio, eu vou usar um cotonete e vou esfumar essa borda. Como o lápis labial ele é bem rosadinho, ele pode acabar destacando demais, eu vou usar o gloss chique da Alice Gontijo, ele é bem nudezinho. E eu vou aplicar ele todo aqui no meio da boca e depois trazendo para os contornos, para eu esfumar esse contorno. Gloss aplicado e olha como ele casou muito bem com essa maquiagem. Vou aplicar esse sealer da Maria Margarida até embaixo d'água. Ele é um sealer que tem acrilato e álcool na composição. Com isso vai fazer essa maquiagem ficar mais resistente. E eu vou borrifar em todo o rosto. E secar com um ventiladorzinho. Ele vai evaporar esse álcool e aí vai ficar mais resistente essa maquiagem. Tem que deixar secar totalmente para essa maquiagem ficar bastante resistente. Maquiagem finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Maquiagem pronta aí para vocês arrasarem na formatura de vocês. Então, se vocês têm alguma maquiagem que vocês querem aprender, já deixa aqui nos comentários. E a maquiagem mais comentada a gente vai fazer aí nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo!